Nessa aula, nós vamos ver a definição de estoque e os conceitos importantes no gerenciamento de estoques, tais como demanda dependente e demanda independente, lead time, lote, custo de pedido e economia de escala. O que é estoque? Estoque é uma quantidade de material mantida em um certo local durante uma certa quantidade de tempo, para um uso posterior. Vamos imaginar o processo produtivo em uma fábrica. O fluxo de material começa nesse canto esquerdo e após um grande número de processos, o produto acabado é produzido e despachado nessa região aqui em cima na direita. Mas o que isso tem a ver com estoque? Tudo. Em primeiro lugar, os caminhões aqui nesse canto esquerdo chegam carregados com lotes de insumos e de matéria-prima. Esse lote não é consumido instantaneamente, ele é armazenado, formando um estoque de matéria-prima. À medida que o processo produtivo avança, esse estoque é consumido. Da mesma forma, à medida que a matéria-prima é transformada ao longo do processo produtivo, alguns estoques intermediários são formados entre um processo e outro. Eles são chamados de estoque de produtos semi-acabados. Além disso, a fábrica possui estoques de produtos ou peças que compõem o produto final. Um exemplo disso são as embalagens necessárias para empacotar o produto acabado. Bom, finalmente, a fábrica também possui estoques de produtos acabados. Eles são formados para encher os caminhões que chegam na fábrica. Por exemplo, se a capacidade do caminhão é de 100 caixas, o estoque de produto acabado deve ser no mínimo igual a 100 caixas para que o caminhão seja carregado. Vamos falar agora de demanda. Demanda é a quantidade de um produto que os consumidores desejam adquirir por um certo preço. A demanda pode ser classificada como dependente ou independente. Por exemplo, se uma empresa automobilística planeja produzir 500 carros por dia, ela vai precisar de 2.000 rodas e pneus por dia. Como o número de rodas e pneus necessários é dependente da quantidade de carros a ser produzida, dizemos que a demanda de rodas é dependente. Por outro lado, a demanda de veículos é independente de um produto. Ela é gerada em função de inúmeras fontes externas. Por exemplo, os consumidores acharam um carro bonito? A taxa de financiamento está baixa? Quais são os concorrentes? Como a demanda por automóveis não depende de outros produtos, dizemos que ela é uma demanda independente. Vamos entender agora o conceito de nível de serviço. Em primeiro lugar, o nível de serviço pode ser medido de várias maneiras. Geralmente, definimos o nível de serviço como a porcentagem da demanda que foi entregue no prazo. Por exemplo, se você vendeu 100.000 latas de cerveja por mês e entregou 99.000 latas dentro do prazo acordado, seu nível de serviço é de 99%. Vamos falar agora sobre lead time. Lead time pode ser definido como um intervalo de tempo entre o pedido de um produto e a sua entrega. Por exemplo, no instante que você pede uma pizza por telefone, a atendente informa que a entrega será feita em 1 hora. O lead time do pedido, então, é de 1 hora. Vamos falar um pouco agora sobre lote. Lote pode ser definido como uma quantidade de produto produzida em sequência. Lote mínimo é a mínima quantidade de produto que uma fábrica produz na sequência. Imagine que o lote mínimo de latas de cerveja seja de 500 unidades. Imagine também que a demanda mensal do seu comércio seja de 100 latas. Logo, você vai ter que comprar 500 latas e estocá-las por 5 meses, até que elas sejam vendidas. Vamos ver agora o que é custo de pedido e economia de escala. Custo de pedido é todo o custo envolvido durante o pedido de um lote. Em alguns casos, o custo de pedido é também chamado de custo de setup. Imagine então uma padaria que produza 600 pães por dia. O forno tem capacidade de assar 200 pães por vez. Antes de colocar os pães para assar, é necessário aquecer o forno por 30 minutos. Esse procedimento é chamado de setup. Vamos imaginar que o custo de setup é em função apenas do custo de energia, que é de R$15 por hora. Como o pré-aquecimento dura meia hora, o custo de setup é de R$7,50. Depois que o forno é pré-aquecido, os pães são assados em 1 hora. Como o custo de energia é de R$15 por hora, o custo de produção, sem o custo de setup, é de R$15. Vamos resumir isso. A demanda é de 600 pães por dia. O forno tem capacidade de uma bandeja de 200 pães. O custo de setup é de R$7,50.
Esse é o custo para aquecer o forno antes de assar os pães em uma bandeja. O custo de produção de uma bandeja de 200 pães é de R$ 15, e isso não inclui o custo de setup. Agora, vamos imaginar duas políticas de produção. Na política da qualidade, pedimos para o padeiro assar uma remessa de 200 pães pela manhã, uma remessa no início da tarde e uma remessa no início da noite. Já na política da economia, o padeiro quer economizar com o custo de setup, que é o custo de pré-aquecer o forno. Então, ele pré-aquece o forno pela manhã e assa as 3 bandejas de 200 pães na sequência, produzindo todos os pães do dia. Pergunta: qual o custo de cada pãozinho? A tabela mostra essa análise. O custo unitário do pãozinho na política da qualidade é de 11 centavos, maior do que o custo na política da economia, que é de 9 centavos. Isso ocorre porque na política da qualidade o padeiro tem que pré-aquecer o forno de manhã, de tarde e de noite. Cada vez que ele pré-aquece o forno, ele gasta com custo de setup. Vamos ver isso numa terminologia mais formal. Na política da qualidade, o custo unitário do pão é de 11 centavos. O lote é de 200 pães e o estoque de pães pela manhã é de 200 unidades. O custo total de setup em um dia é de R$ 22,50. Já na política da economia, o custo de um pão é de 9 centavos, 22% menor do que na política da qualidade. O lote de pães é de 600 unidades e o estoque de pães pela manhã é também de 600 unidades. O custo total de setup é de R$ 7,50. Bom, esse é um típico caso de economia de escala. Quando nós aumentamos o tamanho do lote de pães de 200 para 600 unidades, reduzimos o custo unitário de 11 centavos para 9 centavos. Nesse exemplo, nós não consideramos que existe um custo adicional para se estocar os pãezinhos, mas já dá para ter uma ideia de que o estoque pode ser decorrente da obtenção de outras vantagens econômicas, como a economia de escala. Em alguns sistemas, o estoque parado custa muito caro, às vezes maior do que o ganho que se tem com a economia de escala. Em produtos eletrônicos, por exemplo, políticas de redução de estoques como just-in-time são mais comuns. Agora vamos resumir tudo isso. Demanda dependente ocorre em produtos que são vendidos em função de outros produtos. Já a demanda independente ocorre em produtos que são vendidos em função de fatores externos. Nível de serviço é a porcentagem da demanda atendida sem atrasos. Lead time é o tempo entre o pedido de um produto e a entrega desse mesmo produto. Lote é a quantidade de produto produzida em série. Custo de pedido, ou custo de setup, é o custo para se iniciar a produção de um lote. Economia de escala é uma maneira de se obter vantagem econômica através da diluição de custos fixos, como os custos de setup. Bom, pessoal, é isso. Nos vemos então na próxima aula.